Boa tarde a todos, é prazer imenso em recebê-los novamente. Chegamos ao nosso 7º webinar Papo Movimento, que é uma realização conjunta da Intermodal Informa com a Bralog. Hoje nós teremos mais um episódio da série Práticas de Digitalização da Cadeia de Suprimentos, né? E vamos abordar aqui inovação na análise de cenários e gestão de risco. Uma matéria muito importante para o nosso setor, ainda mais nessa época de várias incertezas, né? A gente entende que analisar cenários, tanto internos como externos das organizações, nos ajuda a projetar o futuro, nos auxilia a diagnosticar eventos, potenciais problemas, como lidar com esses problemas, além de melhorar o nosso gerenciamento dos riscos, né? Pretendemos, nessa sessão, com nossos convidados, discutir inovações de análise de cenários e gestão de riscos nas decisões na cadeia de suprimentos, sobre a influência da transformação digital e da inteligência analítica. Nossos convidados aqui, com larga experiência, vão compartilhar o dia a dia dos seus negócios, a academia também trazendo conhecimento. Então, é com grande alegria que a gente recebe outro grupo de expoentes especialistas do nosso setor. Gostaria de apresentar a vocês, primeiro, o professor Dr. Gilberto Montebeller, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em engenharia econômica pela mesma universidade, doutor em engenharia econômica pela Universidade de Santa Catarina e também pela University of Strathclyde. Acho que está certo a pronúncia, né, professor? Está certo, sim. E com pós-doutorado em Management Science também pela mesma universidade. O professor é titular de Management Science da Loughborough University, é pesquisador sênior na University of Southern California, nos Estados Unidos, editor associado do Informed Decision Analysis Journal, e além de outras atribuições de um amplo CV, um amplo currículo, com vários artigos publicados, aí o professor pode explorar um pouquinho conosco, e lembrando que ele é um dos grandes especialistas no assunto que nós vamos debater hoje. Seja bem-vindo, professor, uma grande honra já, 21 horas aí, um pouquinho mais no Reino Unido, né? Obrigado, Pedro, e uma boa noite a todos aqui de Londres. Ainda é dia, vocês podem ver pela janela que ainda é dia, apesar de ser 9 da noite. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Joyce Ribeiro, Chief Operating Officer na Optimum Supply, mestre em Engenharia de Sistemas Logísticos e Engenharia Mecânica, ambos pela Escola Politécnica da USP, possui graduação em Global Logistics and Supply Chain Management pelo MIT, possui mais de 15 anos de experiência em supply chain, nas áreas de suprimentos, transportes e distribuição, gestão de projetos, ensino e pesquisa, tendo trabalhado na indústria, instituições de ensino, consultorias e também iniciativas empreendedoras. Vai ser pesquisador em temas de análise de decisão aplicada a cadeias de suprimentos e sustentabilidade e especialista em tomar decisão estratégica com múltiplos objetivos. Muito obrigado, Joyce, pela presença. Obrigada, Pedro, pelo convite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Fernando Gasparini, que é diretor executivo de Supply Chain na Via Varejo. O Fernando, engenheiro formado pela FEI, com MBA em Tecnologia. Possui mais de 23 anos de experiência em Supply Chain de varejo, onde trabalhou em grandes empresas do setor, como o Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas, Magazine Luiza, Carrefour e Big. Fernando, uma enorme satisfação em recebê-lo mais uma vez no Papo Movimento. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado, Pedro, pelo convite. Vai ser um prazer dividir a experiência com vocês aqui. Excelente. O William Barcelos, que é diretor de Supply Chain na Yamaha do Brasil e diretor da Yamalog, empresa de logística do grupo, né? Administrador de empresas pela PUC, do Rio Grande do Sul, e pós-graduado em marketing pela Unicinos. Atuou anteriormente como superintendente de transportes da Uzi Minas entre 2009 e 2013, tendo ainda passagens pelo Grupo Gerdau, Avipal LG Alimentos, bem como grandes operadores logísticos, ALL, Delara, Copercarga e Armazéns Gerais Colômbia. Obrigado pela sua presença, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com todos. É uma oportunidade não só de podermos debater, como de aprender bastante também. Ótimo. E a Yamaha e a Yamalog são associados da Bralog. Seja bem-vindo, viu? Bom, antes de avançarmos com os temas, com os nossos debatedores, a gente também vai incluir perguntas do público, então façam as perguntas pelo Q&A, comentários pelo chat, e
se possível, perguntas concisas que ajudam no agrupamento e endereçamento aos debatedores. Pois bem, professor Gilberto, uma grande satisfação em recebê-lo, é um orgulho termos um professor de tamanho quilate ministrando aula no exterior, com uma carreira internacional brilhante, né? Isso nos dá orgulho, né? Então, muito alegre em recebê-lo e começando o bate-papo contigo, se você podia contextualizar a importância dessa parte de gestão de riscos e análise de cenários na cadeia de suprimentos e suas atividades. Por gentileza, professor. Tá bom, obrigado, Pedro, e obrigado pela uma apresentação tão completa e tão bem recomendada. Vamos ver se eu consigo responder à altura o seu elogio. Vamos lá. Eu gostaria de começar, na verdade, falando um pouco sobre duas tendências que eu acho que são importantes, mundiais, que são importantes e têm reflexos importantes nas empresas brasileiras e no Brasil. E são cenários que estão se desenvolvendo agora e acho que vão fazer a gente pensar um pouco sobre como é que as nossas empresas e como é que as organizações brasileiras e multinacionais devem responder a esses cenários. Vamos lá. O primeiro deles é que eu acho que essa nova competição, tanto tecnológica quanto de mercados da China e dos Estados Unidos, vai ter repercussões importantes para o Brasil. O Brasil foi um dos grandes perdedores, de certa forma, da entrada da China no mercado internacional. O Brasil competia lado a lado com a China em produtos industrializados, como sapatos, têxteis, etc. E o que a gente observou é que a China, eu diria com práticas, de certa forma, competitivas, de certa forma desleais, acabou atrapalhando muito a indústria brasileira. E tem um estudo recente da CEPAL que mostra que a indústria brasileira, o Brasil está se desindustrializando. Uma coisa que pode acontecer agora é uma polarização maior de um grupo pró-americano e um grupo pró-chinês, e com isso talvez crie oportunidades para o Brasil e para as empresas brasileiras de produzirem mais em casa, dependerem menos do mercado ou da produção chinesa, e, portanto, com oportunidades para a indústria brasileira, mas também desafios, é claro, para toda a fase de suprimento, toda a parte de suprimentos que nós temos no Brasil e na América Latina. Que isso significa mudanças estruturais das cadeias de suprimentos e cadeias produtivas, né? Se você não está mais, ou não pode mais depender da China, isso significa que você tem que produzir em algum lugar e isso tem que ser bem planejado. Então, essa é uma tendência, essa competição entre Brasil e China, eu acho que cria um cenário bastante instabilidade, mas também de oportunidades para o Brasil. O segundo mega cenário, a mega tendência, é essa crise de demanda após a pandemia do Covid-19. Essa crise é basicamente uma crise de demanda por falta de confiança, né? E o que a gente espera é que as iniciativas, por exemplo, do governo britânico de incentivar os empregadores e manterem os empregados, e eu acredito que o Brasil também está, o governo brasileiro também está nessa linha, consiga efetivamente neutralizar a crise de certa forma rápida, uma forma certamente rápida, e que seja uma crise em formato de V, não é que nós tivemos essa queda rápida do crescimento, mas que tem uma aceleração também rápida. O problema é que se a gente tiver, por exemplo, uma segunda onda, que eu diria que é bastante provável, é que nós temos uma crise que seja em W, né? Ela cai, sobe um pouco, cai de novo e depois sobe. Isso significa que as empresas têm que lidar com um cenário de, por exemplo, estoques e controle de fluxo de caixa que deve levar em conta se você está lidando com um cenário em V ou em W. Então, esses dois são bons exemplos de mega cenários que têm um impacto direto na cadeia de suprimentos e no gerenciamento de fornecedores. Eu acho que ilustra muito bem a necessidade de cada vez mais a gente tomar boas decisões quando está lidando com situações de incerteza como essas. E para isso a gente precisa ter uma teoria. A teoria que nós temos para saber como a gente deve decidir, como a gente deve decidir melhor, é chamada de teoria da decisão. A teoria da decisão é uma teoria muito bem estabelecida que nos fala como a gente deve integrar todos os aspectos que são necessários para se tomar uma decisão mais acertada com as informações que a gente tem
e diante dos cenários futuros. Né? E eu diria que a escolha de suprimentos nesse nosso contexto é crítica para a gente poder gerenciar melhor, ou seja, as decisões que nós temos em quem nos fornece, o quanto nos fornece, quem não nos fornece, são decisões que estão sob o nosso controle. Muitas das incertezas não estão sob o controle dos gerentes de vendas e dos diretores de vendas. As decisões que estão sob o nosso controle são as decisões efetivamente de quem nos fornece, quem não nos fornece, o quanto deve ser fornecido e o quanto nós podemos ter de buffer se precisarmos mais ou o que devemos cortar se precisarmos menos. Então, eu acho que isso, de um lado, nós temos essas mega tendências da pandemia e de mudanças estruturais no sistema de mercado internacional, e, por outro, nós temos um gerenciamento que pode ser controlado muito pela escolha de fornecedores. Então, eu gostaria de abrir a minha participação com nossos colegas, o Barcelos, o Gasparini e a Joyce Ribeiro, para a gente discutir um pouco como é que as diversas empresas estão lidando com isso e como é que a gente pode ajudar efetivamente as empresas a decidirem melhor sobre situações de incerteza profunda. De volta para você, Pedro. Excelente, professor. Realmente as cadeias globais já estão sofrendo mudanças, né? E também gostei do seu ponto de oportunidades que a gente tem que buscar e no nosso dia a dia, no nosso país, né? Joyce, nessa mesma linha, você gostaria de complementar, compartilha da posição do professor Gilberto, por gentileza. Obrigada, Pedro. Sim, compartilho da visão dele. O que a gente vê no mundo é uma complexidade crescente, né? Inclusive, a gente fala muito de mundo VUCA, cada vez mais incerteza, cada vez mais ambiguidade e cada vez mais mudança. Então, a gente tem que saber abordar essa complexidade, essas mudanças, e o que a gente enxerga dentro dessa realidade de suprimentos nas empresas, e daí eu acredito que tanto o Gasparini quanto o Barcelos vão agregar bastante aí nesse debate, é trazendo a realidade de cada um, que é diferente dependendo do contexto, né? E daí quando a gente abriga isso com esse olhar de escolha de fornecedores e de suprimentos, a gente tem que aumentar nossa capacidade de decisão para conseguir incluir esse dinamismo no negócio. Ou seja, eu preciso ter um suporte para tomar uma decisão embasada e efetiva para a escolha do meu melhor fornecedor para cada cenário que está em constante mudança. Então, eu preciso de uma plataforma flexível, de um processo que seja flexível, que seja resiliente na minha cadeia de suprimentos. Muito bom, Joyce, excelente. Eu gostaria agora de passar para o Fernando e para o Barcelos, nessa mesma linha, qual que é a visão de vocês no dia a dia, como é que vocês têm lidado e convivido com esse tema, né? São práticas usuais, se vocês têm alguma metodologia ou ferramenta para suportar a análise de cenários e a gestão de riscos. Então, por gentileza, Fernando. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. É bastante interessante o jeito que o Dr. Gilberto e a Joyce colocaram aqui a teoria, né, da escolha de fornecedores, teoria de decisões, né, incertezas versus risco. O mundo prático aqui é bem nessa linha, né? O problema é a pequena diferença entre o que quer dizer incerteza e risco, tá? Risco é quando você tem os parâmetros bem definidos de uma decisão ou outra, né? Então, você consegue medir certinho o potencial impacto de cada uma das suas decisões. A incerteza é que você não sabe de fato nada que vai acontecer, né? E é nesse cenário que nós começamos a crise, né? Então, foi um momento bastante difícil, um momento... E aí, todas as teorias, metodologias de risco e crise, gestão de crise, são colocadas à prova e implantadas, de fato, né? Então, todas as boas práticas disso, né, aqui foram implantadas, agregadas por um contexto de gestão de saúde muito importante do time, né, que foi amplamente já discutido em vários fóruns, né? Tudo que foi feito é para contornar a crise e evitar uma contaminação dos nossos colaboradores, etc. Eu não vou abordar esse tema que já foi muito ampliado, mas nós criamos a gestão de crise da companhia com todo mundo envolvido
e a gestão de inovação pela urgência, né? Então foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos um momento ali, a Via Varejo sempre trabalhou com um patamar de estoque e uma política de estoque um pouco acima do que trabalha a concorrência. Nós temos uma infraestrutura muito avantajada, então a gente conseguiu absorver tudo que tinha que absorver de impacto no processo, né? Obviamente que você sai de um cenário de 70% do teu faturamento perdendo de uma hora para outra, que é o fechamento das lojas, e é uma mudança em semanas, acho que dá para falar semana no singular aí, abrupta do modal de venda, né, para o online, e nós estávamos preparados para isso, né? Então a gente conseguiu contornar a situação de um jeito bastante importante e rápido, né? Então, tudo que podia ser sido feito em termos de teoria aqui, nós implantamos na prática, na verdade, né? E nós vamos abordar isso mais para frente, mas, assim, na verdade, nenhum modelo de previsão de abastecimento, por exemplo, passou a funcionar. Nós tivemos que literalmente desliga, né? Porque a incerteza era tanta que é melhor deixar o ser humano tomar decisão, né? E a partir desse momento que o cabelo branco, né, a experiência de cada um fez uma baita diferença no processo, né? Então, acho que todas essas teorias aliadas a uma experiência muito forte fez uma bela de uma diferença para nós aqui, né? Acho que é isso, nesse tema, Pedro. Muito bom. Barcelos, você quer complementar também no seu dia a dia? Sim, eu acho que, até me valendo da conceituação que o Fernando fez a respeito do risco e incerteza, se tem uma coisa que eu acho positivo, o executivo brasileiro, em geral, já vive num ambiente hostil, com muitas oscilações políticas, econômicas, isso desde sempre, desde a década de 80, que eu começo a ter uma memória profissional lá em meados de 80. E esse momento é um momento de total incerteza, mas que eu acredito que nós consigamos trazer sempre caminhos alternativos que vão possibilitar saídas adequadas. Nós temos aqui a Via Varejo, que tem um escopo, eu acho, muito mais complexo que uma indústria como a Yamaha, que nós temos modelos de motocicleta, no caso do Brasil, né? A nossa linha de produtos varia desde piscinas até helicópteros no mundo. Mas aqui no Brasil, nós estamos concentrados em motocicletas, motores de popa e wave runners. Então, são basicamente 3 linhas de produtos e seguindo uma política mundial de modelos de produtos. Uma boa parte da nossa produção ela tem fornecedores nacionais, mas tem bastante relevância, aproximadamente 30% dos nossos insumos são produzidos em subsidiárias da própria Yamaha em outros países, né? Então, essa política de definição de modelos, ter uma boa parte dos nossos insumos feitos em empresas coligadas da Yamaha, e também uma terceira fatia de insumos produzidos na própria fábrica, que é a nossa empresa o segmento de componentes, faz com que a gente tenha uma previsibilidade um pouco melhor, mesmo exposto ao risco das variações de volumes que aconteceram aí diante de toda a demanda reprimida em alguns casos e que teve uma elasticidade muito maior em outros. Enfim, dito isto, o que nos cabe assim acompanhar é ter um planejamento de produção bem alinhado com o de vendas e esse planejamento de produção ter a capacidade de tanto monitorar quanto fazer os nossos parceiros fornecedores estarem alinhados com esse ajuste. Nós tivemos um primeiro momento no mês de abril que realmente foi um pouco mais significativo, mas de maio para frente, e a tendência daqui para o resto do ano é que a gente tenha a manutenção de volumes bem estáveis, até bem próximos do que estava planejado
no nosso budget original. Ótimo, Marcelo. Você tem duas visões importantes, né, da Via Varejo e da Remalog. Depois você volta também com mais experiências aí. Ô Joyce, falar um pouquinho sobre administração de incertezas na cadeia de suprimentos, né, principalmente nessa época de pandemia. Então, nos ajude a contextualizar esse tema importante, né, as incertezas na cadeia de suprimentos. Eu queria puxar um ponto que o Fernando Gasparini comentou da importância das pessoas nesse processo, né? Então, acho que ele introduziu esse tema relevante aqui na discussão das incertezas. Por mais que a gente fale muito da digitalização, e a digitalização, a transformação digital que a gente está vivenciando, ela tem que suportar os processos e ela acelera, ela é um grande catalisador em ganho de produtividade e no alcance que a gente consegue ter. As pessoas, elas ainda são parte fundamental, né? E daí tanto as pessoas no desenho dessa tomada de decisão, quanto as pessoas em forma colaborativa, né? Então, quando a gente fala da abordagem de tomada de decisão, a gente está considerando também a inclusão de várias perspectivas para melhor tomada de decisão. Então, não é ali só um sistema sozinho, é um sistema com um input, uma inteligência para que essa tomada de decisão seja feita. E um outro ponto importante a considerar também, que o Barcelos trouxe, é em relação ao relacionamento com os fornecedores, né? Então, se tomaram iniciativas devido às mudanças que ocorreram, né? Então, você muda os seus planos de ação e, conforme você tem um melhor relacionamento com os seus fornecedores, mais você consegue agilizar isso e suportar isso ao longo da cadeia. Então, essa parte do desenvolvimento com os fornecedores, da integração com os fornecedores, essa comunicação, ela também é muito importante para um plano de ação numa crise, né? E daí, falando de um ponto de vista de plataforma, né, de transformação digital, a ferramenta ela tem que ser um aliado das pessoas, né, da empresa, do usuário, para facilitar esse processo, né, para permitir que esse processo seja o mais fluido possível e que seja catalisado através de uma ferramenta de digitalização. Muito bom, Joyce. A gente tem lá na Bralog o comitê de crise, que a gente instituiu lá na época da Guerra dos Caminhoneiros, e agora está mais intenso, discussões semanais, e dois temas importantes: pessoas, realmente, o crescimento dos processos colaborativos entre pessoas, né? E as empresas estão saindo bem aquelas que realmente têm um relacionamento coeso entre os elos da cadeia, né? Tanto ao montante como ao jusante. Isso aí faz uma diferença muito grande nesse momento. O tempo de reação é mais rápido. Mais rápido. Professor Gilberto, por gentileza, também nesse tema de incertezas, administração de incertezas na cadeia de suprimentos, por gentileza. Tá bom, obrigado, Pedro. Acho que o Fernando fez um ponto importante aqui, que é, numa situação de alta incerteza, a gente não tem como estabelecer uma probabilidade dos cenários, né? A gente tem incertezas, mas não necessariamente riscos precisos. E o que a gente sabe na área de ciência da decisão, que além da tomada de decisão, da teoria da decisão, é que numa situação de incerteza profunda, o que a gente deve fazer é procurar estratégias que sejam robustas aos diversos cenários. Ou seja, você não tenta otimizar mais para um determinado cenário a sua estratégia, você tenta encontrar uma estratégia que seja robusta diante de cenários que sejam não extremos, mas difíceis, ou também oportunidades. E o que a gente vê nesse caso é um trade-off entre, tipicamente, eficiência e robustez, né? Ou resiliência. Deixa eu dar um exemplo agora. Eu estou, nessa semana, na verdade, trabalhando com um colega da Organização Mundial de Saúde, que é baseado na Índia, e eles estão preocupados com o fornecimento de oxigênio para os hospitais na Ásia, porque quem sofre do Covid-19 precisa de quantidades de oxigênio inimagináveis. A quantidade de oxigênio que uma pessoa precisa para sobreviver é muito alta. E as cadeias de suprimentos de oxigênio têm sofrido muito porque elas foram desenhadas para eficiência.
e não para resiliência nem para robustez. Então, esse é um bom exemplo de uma cadeia de suprimento que foi otimizada por um determinado cenário, mas que não lida bem com cenários de ruptura, né, como um cenário de uma pandemia. Então, acho que o Fernando está certíssimo de que nós temos que, na verdade, pensar em cenários não como uma probabilidade de algo acontecendo, mas sim como uma possibilidade e como é que a gente vai ter estratégias de fornecimento que possam lidar com diversos tipos de diversos cenários, alguns mais negativos, alguns mais positivos. E como o Barcelos falou, acho que uma vantagem do executivo brasileiro é o grau de flexibilidade que o executivo brasileiro tem. Não é à toa que as multinacionais... Eu sempre falo nas minhas aulas, eu dou aulas executivas aqui há 20 anos, né, para várias universidades, como a London School of Economics, em Loughborough, a UIE na Espanha, e eu sempre falo, em cada uma dessas aulas, eu sempre falo que o Brasil é um modelo de flexibilidade, né? Não é à toa que o pessoal das empresas americanas e empresas alemãs, os que estão crescendo, sempre são treinados no Brasil para aprender a ser mais flexíveis. Mas o outro lado disso é que, se a gente olhar em psicologia, e como é que... Porque psicologia estuda como é que as decisões são tomadas, né? Como é que os decisores decidem. A gente sabe que só confiar na intuição pode ser perigoso, né? A gente sabe de diversos vieses cognitivos que podem acontecer quando a pessoa está só confiando na sua intuição. Por exemplo, o que a gente chama de status quo bias, ou seja, a pessoa continua adotando a opção que tinha antes, por exemplo, o fornecedor que tinha antes, com medo de assumir algum risco e selecionar um decisor ou um fornecedor melhor. O Barcelos tem um exemplo ótimo aí, que eu acho que ele vai falar depois, de como eles criaram, né, um sistema próprio de fornecimento para as peças, contrário ao que a indústria estava fazendo, né? Acho que esse é um bom exemplo de como é que é possível a gente pensar fora, né, da caixa, usar a intuição, mas também com uma análise mais sofisticada dos prós e contras de cada opção. Tá? A Joyce também falou do papel dos decisores, então acho que é importante a gente entender que existem dois tipos de modelos de decisão. Um deles são modelos de descrição. Então, o Fernando estava falando, por exemplo, que os modelos de previsão, de repente, não funcionavam mais, né? Porque o cenário mudou tanto, a pandemia veio e as previsões de vendas, por exemplo, não funcionam mais. Então, esses são modelos de previsão, são modelos descritivos. Mas os modelos, por exemplo, que a Joyce e eu trabalhamos, são modelos não de descrição, eles são modelos de prescrição. Então, o que a gente quer fazer, o que a gente quer saber é quais são os seus objetivos para escolher os fornecedores, quais são as suas prioridades estratégicas, quais são os cenários que você está contemplando para o futuro nas suas atividades. E, a partir disso, o modelo integra de forma racional todas essas informações dos decisores, modela as preferências e os objetivos e a evidência, a informação sobre os fornecedores e fornece qual é o melhor decisor para aquela empresa que quer adotar aquela determinada estratégia. Então, são modelos de natureza diferentes. Eles não são modelos descritivos, eles são modelos prescritivos, que estão focados no apoio à decisão. Não na decisão, no apoio à decisão. Porque quem decide são seres humanos. As decisões importantes sempre vão ser tomadas por seres humanos. Mas a diferença é que os seres humanos, a complexidade é tão grande que nós sabemos, novamente da psicologia, que os seres humanos não conseguem otimamente integrar todos os aspectos do problema e chegar a uma decisão racional. E acabamos sofrendo e adotando decisões subótimas porque não temos capacidade cognitiva de processar tudo. Qual é a solução para isso? É ter um modelo que represente externamente todas as coisas que interessam e lhe ajude, então, a escolher qual é a opção, o fornecedor, o suprimento que é melhor. Então, é uma filosofia, eu diria, mais moderna de como é que sistemas de apoio à decisão, plataformas de apoio à decisão podem agir. Uma coisa é como é que é previsão, outra coisa é prescrição. E essas são coisas são modelos e sistemas bem diferentes. Não sei se ficou um pouco teórico, eu posso dar alguns exemplos, mas eu achei que o ponto do Fernando foi muito importante e queria levantar isso. Tá?
Posso tentar A colocar... gente volta, o Fernando que eu quero ouvir. Assim, eu não achei muito interessante os seus pontos. A minha internet está um pouco instável aí, Pedro. Se ficar meio... deu uma rateada aqui, mas Tranquilo. eu gostei muito dessa analogia, doutor, aí, porque assim, essa crise fez a gente desafiar todos esses pontos, né? Então, assim, coisas que o nosso viés mental não deixava a gente fazer, nós somos quase que obrigados a fazer e nos deparamos com sinais, com resultados muito melhores do que a gente podia imaginar, né? Nós estamos fazendo coisas hoje que jamais imaginava que podia ser feito. O próprio home office, altamente difundido, né? Desde situações de controle de temperatura dos funcionários, eu jamais imaginava que podia controlar isso de uma maneira tão em massa, com 2.500 funcionários entrando aqui no nosso CD todos os dias, todos os turnos. Então, nós criamos processos e estabelecemos novos padrões jamais imaginados que a gente podia ter feito antes. Por outro lado, essa questão, nós tivemos que usar também muita nossa intuição. Mas para fugir do risco que foi colocado, um meio de você fugir do risco é você não tomar decisão sozinho. Absolutamente. Então, você colocar pessoas experientes numa sala e discutir de uma maneira muito rápida, através de videoconferência, tal, qual seria a melhor decisão baseado na experiência de cada um. Isso, na minha visão, reduziu muito os nossos riscos de tomar decisão aqui na empresa. Né? E seguido, quando você faz isso, se divide os riscos, né? Você, de fato, não dá tempo para você adotar modelos, para colocar tudo num lugar só, para você construir um modelo para tomar uma melhor decisão. A decisão é em minutos, não estamos falando de horas aqui. Foi tão abrupto o negócio que o que nos uniu, né, foi a experiência, a colaboração interna e externa, e aí volto no ponto do Pedro ali, da colaboração entre nós e os fornecedores, o contato entre as logísticas, sem, né, a entidade comercial no jogo, que sempre dificulta um pouco essa vida nossa. Então, tudo que a gente sempre tem discutido, né, Pedro, de colaboração entre a indústria e o varejo, nada mais é que você eliminar os layers de comunicação, coloca os departamentos para falarem entre eles, né? Isso elimina gargalos de comunicação. Isso fez uma baita diferença. E ainda faz uma baita diferença nesse processo. Então, trazer para a realidade, né, para o status de implantação e execução, e nunca a palavra execução foi tão forte, né, que você não tem tempo para ficar planejando muito, não, executa, né, que senão você fica literalmente para trás. Né? Então, é uma combinação muito perfeita com a teoria colocada, com a execução que essa crise exigiu que nós, com tamanha incerteza exigiu que nós fizéssemos. Né? Eu queria complementar o que o Fernando está falando. Por gentileza, Barcelos. Eu acho que 2 exemplos de inferno é você querer ter um planejamento perfeito que contemple tudo, todas as variáveis, porque você vai ter um planejamento demasiadamente longo e muito provavelmente quando você chegar no modelo que você acha que é o adequado, ele já até se desatualizou. Isso para não dizer que ao natural ele já perderia tempo. Então a gente vive experiências eventuais que podem acontecer, esses planejamentos muito alongados, como o inferno oposto, mas ainda o inferno é o planejamento algum, né? Que a gente costuma ver em empresas menos estruturadas, algumas de cunho mais familiar, enfim, isso está sujeito a acontecer e na intuição de um líder que às vezes é o principal executivo da empresa, às vezes é o principal sócio, o único sócio. Então, eu acho que o ponto aqui em questão, principalmente nesse momento de incerteza, voltando no conceito inicial do Fernando, há necessidade, sim, de fazermos de forma envolvente, ouvindo quem está diretamente no processo, para contemplar tudo que é realmente importante, né? Agora, tem uma coisa que ninguém nos toma, que são as nossas experiências, e todos nós ocupamos, onde estamos alocados, responsabilidades sobre as quais nós já temos como contribuir. Então, não é só intuitivamente, não, é uma bagagem que a gente traz e que vai nos possibilitar ter tomadas de decisão
mais corretas, principalmente com o alinhamento de um planejamento. Agora, num momento incerto como esse, não há como. A gente precisa ter um planejamento, mas precisa ter a prontidão. E aí eu costumo dizer uma coisa, a gente não pode ter compromisso com o erro, que a gente vê em outros segmentos, por exemplo, política, né? O cara casa com uma ideia, ele assume aquilo como sendo a verdade dele, e ele se compromete até mesmo quando ele se deu conta que há um erro. E eu digo mais, não é não ter compromisso com o erro, é não ter compromisso com o acerto também. Porque o que acertou hoje, amanhã talvez já não seja o melhor. Ainda seja correto, mas não mais o melhor. E aí a gente, mesmo certo, a gente tem que estar questionando, e isso passa por nós que lideramos departamentos ou empresas, mas também pelas pessoas que compõem os nossos times. Então, é fundamental que esse questionamento seja trazido à tona a todo momento e haja diálogo bem ágil, a percepção muito rápida do que está acontecendo para que se possa ter uma nova tomada de decisão. Então, esses componentes eu acho que passam por todo esse sistema que a gente tem de fornecimento, mas principalmente dentro de uma crise como essa, que, assim como o Gilberto falou, a gente está torcendo que ela seja em V, que ela não ocorra no W, aí, que é uma possibilidade, né? Vamos ver se com vacinas a gente evita isso. Mas, então, é essa questão aí ligada à prontidão. Seguir um planejamento, mas saber, inclusive, em que momento abandoná-lo para uma readequação de trajetória. Uma decisão. Eu estou vendo o professor Gilberto ali concordando, acho que ele quer falar um pouco, né, professor? Não sei se a Joyce quer entrar primeiro, Joyce. Joyce, por gentileza, nessa linha. Eu tenho bastante coisa para falar aqui. Se quiser, pode falar. Deixa eu ir primeiro. Tá, tem bastante coisa interessante aqui, eu estou até anotando aqui. Acho que o Fernando levantou um ponto, outro ponto importante em tomar de decisão. A gente tem que entender o tipo de decisão que está sendo tomada. Nós estamos falando de uma decisão de emergência, uma decisão estratégica ou uma decisão recorrente. Tá? Numa decisão de emergência, o melhor exemplo disso, e tem muitos estudos, são os bombeiros. Os bombeiros tomam decisões, eles são tão treinados que eles não pensam quando tem que, por exemplo, entrar num prédio que está em chamas e salvar uma criança. É tudo automatizado. Outro exemplo, pilotos são treinados em simuladores para imediatamente decidir o que fazer se o avião está com uma pane. Essas são decisões de emergência. E o que o Fernando escreveu, eu acho que é um exemplo excelente de uma decisão de emergência de suprimentos e de negócios que aconteceu com a pandemia. Tá? Numa decisão de emergência, o que você precisa ter são executivos altamente treinados que, de preferência, vivenciaram situações de certa forma semelhantes, porque eles não têm tempo para fazer uma análise. Tá? Decisões estratégicas são diferentes, porque decisões estratégicas são decisões de longo prazo, com muitos recursos envolvidos e que podem quebrar a empresa ou fazer a empresa, né, disparar, crescer e aparecer. Nesse caso, a gente não quer uma decisão, a prescrição é que não se quer uma decisão corrida desse tipo. O que a gente quer é que a equipe sente, e aí volto para o que o Barcelos falou, os executivos têm muita experiência, essa experiência deve ser utilizada para se definir quais são os objetivos estratégicos, quais são as prioridades estratégicas, quais são as opções estratégicas, por exemplo, de fornecimento, quais são as incertezas, e aí, então, se decidir qual é a estratégia da empresa. Sem ficar enrolando, como o Barcelos falou, né? Então é necessário que esse processo seja bem facilitado, mas também que não seja uma correria que pareça emergência. Né? Eu me lembro, por exemplo, no meu primeiro emprego, eu não vou falar qual é a empresa, mas tudo virava decisão de emergência. E eu descobri, recém-formado, engenharia elétrica, que essa era uma estratégia que o pessoal fazia para não ter que submeter a todo o processo de licitação existente. Se tudo é emergência, eu não preciso licitar nada. Então, a emergência vira um jeito de não planejar. Tá? Decisões recorrentes são um terceiro tipo. Tá? Decisões recorrentes são, por exemplo, uma decisão estratégica, eu tenho que comprar um avião para a minha empresa.
uma decisão recorrente, eu tenho que comprar pneus para minha empresa. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer é estabelecer quais são os critérios que eu quero para comprar esses pneus. Isso toma um certo tempo. E depois eu tenho um sistema que automatiza isso e me faz com que a compra seja alinhada com a estratégia da empresa de um lado, mas, por outro lado, também que eu não perca tempo para cada compra. Tá? O que o Barcelos falou existe uma coisa chamada Requisite Decision Modeling. Quer dizer que o modelo deve ser bom o suficiente para resolver o problema que temos nas mãos. Não tão sofisticado que nunca é resolvido, né, que é tão complicado que nunca se chega a decisão nenhuma, e não tão simples que seja simplório. Né? Então, acho que o Barcelos falou muito bem. Né? Tem que ser um modelo e um processo que seja adequado para a complexidade do problema, para o tempo, o horizonte de planejamento que nós temos e para o nível de recursos que está sendo investido. Tá? Então, nós temos que ter... O meu ponto aqui é o seguinte, nós temos que identificar que tipo de decisão nós estamos tomando. É uma decisão de emergência, é uma decisão estratégica, é uma decisão recorrente. Qual é o nível de recursos que nós estamos falando? Qual é o horizonte de planejamento? E, a partir daí, identificar quais são as plataformas e os modelos e o processo que deve ser utilizado para a gente tomar a melhor decisão. Eu acho que a Joyce agora... Maravilha, ia passar a palavra para ela, porque eu acho que ela vai poder tornar isso mais prático e menos teórico, né, Joyce? Então, falando um pouquinho de plataforma, o que a gente trabalha dentro da Optimal Supply são esses modelos, tanto os estratégicos quanto os recorrentes, né, que o Gilberto comentou. E daí eu estava aqui me lembrando até de um exemplo que a gente teve com um cliente, que não é necessariamente um exemplo ali por causa da pandemia, mas que a gente consegue trazer um dinamismo nessas prioridades, então entender quais são esses objetivos e trazer um dinamismo nessas prioridades que podem mudar, porque uma das coisas que mais acontece quando a gente faz processo seletivo é mudança de escopo, né? Então, dentro mesmo de processos aí altamente estratégicos, a gente tem diversas rodadas, e como que a gente endereça essas mudanças de escopo e como que a gente também endereça aspectos que são intangíveis na decisão, que foi algo que a gente ainda não colocou aqui nesse debate hoje. Né? E quando a gente olha com essa metodologia de tomada de decisão, a gente consegue considerar esses aspectos intangíveis através dos objetivos estratégicos para aquela tomada de decisão, e com a experiência, né, agregando também a experiência dos decisores, todos os stakeholders que estão envolvidos, entender quais são essas prioridades e quais são, então, esses trade-offs que a gente tem que fazer. Né? E isso começa a ficar muito mais objetivo. Então, a gente sai desse campo da subjetividade e traz para um campo da objetividade. Voltando no exemplo que eu comentei, que eu estava lembrando, de um caso de seleção de processo de assessoria jurídica. Né? Então, os objetivos que você tem para a escolha de uma assessoria jurídica tem a ver com a confiabilidade do processo. Né? Então, você tem, é lógico, questões de custo, mas você tem muitos aspectos intangíveis relacionados a essa escolha de fornecimento. Né? Então, como que você consegue colocar isso de uma forma objetiva, de forma a filtrar o que realmente é relevante para você tomar essa decisão e, em cima disso, ainda negociar para você conseguir melhorar seu nível de serviço e o custo. Né? Nesse caso que a gente teve, a gente reduziu em mais de 50% em negociações objetivas o custo, mantendo o nível de serviço com alguns escritórios que o nosso cliente tinha selecionado. Né? Então, voltando isso para colocar aqui no aspecto de cenários, conforme a gente cria essa modelagem de forma clara, a gente consegue estabelecer os cenários também de forma muito objetiva para a gente entender as consequências que são relacionadas a cada um deles, e então a gente pode tomar a melhor decisão. Né? Porque se a gente não tem definição dos objetivos de forma clara, a gente também não vai ter de forma clara quais são as opções existentes, ou mesmo poder criar uma nova opção que atenda à minha necessidade. Posso? Quer falar, Gilberto? Eu queria Só depois uma passar coisinha. Na minha experiência de mais de 20 anos
talvez surpreendentemente, o que eu encontro é que é difícil a empresa que tenha objetivos claros para uma escolha quando a gente começa o projeto. E isso é reforçado novamente na psicologia. A gente sabe, em estudos de psicologia, que as pessoas tipicamente não têm objetivos claros quando fazem escolhas pessoais, e o mesmo se reflete em escolhas empresariais. Então, um aspecto importante que a gente enfatiza é não somente uma plataforma que possa, por exemplo, modelar objetivos, prioridades estratégicas e avaliar as alternativas de fornecimento, mas também processos que ajudem esses times de compras a estabelecerem e concordarem quais são os objetivos que efetivamente devem ser levados em conta numa escolha, né? E o que a gente também, outra coisa que a gente observa é que custo é um aspecto super importante, mas a qualidade também pega. E enquanto o custo é fácil de mensurar, os aspectos de qualidade, como a Joyce falou, muitas vezes são intangíveis. Eu sempre dou o exemplo da Apple. O pessoal compra um laptop da Apple que custa o dobro do preço de um laptop da PC, da Microsoft. Por quê? Porque ele é muito cool, né? É um negócio muito legal, né? Então a gente está pagando pela coolness o dobro do preço do que pagaria por um laptop normalmente. Então os intangíveis muitas vezes têm muito valor, mas é difícil monetarizar isso, né? Então, os modelos que a gente desenvolve, estuda, são modelos que permitem levar em conta todos esses intangíveis que agregam valor, mas são muito, muito difíceis de ser mensurados monetariamente, né? E aí a questão é quanto você está disposto a pagar mais para ter mais qualidade, né? There is no free lunch, né? Como dizem os americanos. Não tem almoço de graça, né? Fernando, tem... Gilberto, dentro disso, Marcelo. né, essa intangibilidade que você está mencionando, uma pergunta que eu ainda não tenho clareza sobre como vai se desdobrar é essa dependência mundial da produção concentrada, principalmente na China, né? A gente vê o que se passou, como é que algumas empresas tiveram problemas de fornecimento com seus insumos ou mesmo seus produtos de forma concentrada e havendo até algum desabastecimento. E como é que será esse trade-off entre o menor custo e uma estratégia de continuidade de negócios, de independência de um grande produtor mundial que cresceu, sabe-se lá como, né? Mas que também talvez seja até políticas de governo que possam ser revistas em função de tudo que aconteceu e o que há por vir aí, porque a gente está dentro da crise ainda. A incerteza continua, né? E tem muita gente que foi prejudicada e no final das contas, o que eu vejo é que a própria China está sendo amplamente beneficiada, né? Teve a possibilidade de compra de ativos de empresas mundiais, enfim, por aí vai. Mas é um trade-off que eu acho que as cadeias de suprimentos vão ter que verificar estratégias inclusive de vendas de muitas empresas pelo mundo todo, e marcas líderes de toda a ordem. Não, tá certo. Eu acho que o último tema a gente cobre um pouquinho disso, de tendências, então, se a gente puder segurar, a gente consolida isso, professor. Pode ser. Fernando, tem um questionamento aqui do Felipe Teles, muito nessa linha do relacionamento e desenvolvimento de fornecedores. Ele coloca que esse momento ímpar, de total incerteza, principalmente na relação com os fornecedores, né? Percebe que aquele bom fornecedor de determinada empresa, até então, pode não conseguir a mesma rapidez em relação à reação de mercado. Ele pergunta, com o pré-aquecimento retomado, né, a competitividade tem se mostrado mais agressiva, maior e mais agressiva. Ele pergunta se é momento propício para desenvolvimento e ampliação de novas parcerias fornecedores ou sugere fortalecer as relações atuais. O que você pode comentar, Fernando? É sempre bom você aumentar a sua colaboração com os fornecedores, né? Ampliar o seu desenvolvimento de fornecedores. O que a gente tem notado nesse momento de pandemia que nos aflige ainda,
é muita... Os fornecedores também estão passando pelos mesmos problemas que nós, né? Todo mundo está no mesmo cenário. E eles têm estreitado um pouco o nível de incerteza. Como é que eles têm feito? Eles têm um fornecedor que desenvolvia 400 SKUs, por exemplo, produtos, ele também está concentrando a produção nos top sellers dele, né? E aí tem um fator aí de caixa, né, que é a única coisa tangível na crise que nós, quando a crise veio, todo mundo sentou, foi em cima do caixa, né? Aí é proteção completa. Em cima dessa decisão, você começa a pensar no resto, né? Então, Pedro, assim, é ainda mais importante estar muito próximo dos fornecedores numa situação dessa. Porque sabendo que você vai ter uma descontinuidade de produção por um espaço curto de tempo, mas vai acontecer, você também realiza e reseta as suas expectativas aqui no seu conceito de S&OP. Deu uma trancada. Nivelamento de expectativas na companhia inteira. E quanto mais próximo você está da indústria, para conhecer esse comportamento da indústria e os impactos que você vai ter no seu negócio, te alivie muito a sua gestão de crise interna, né? Então, é sempre muito relevante estar muito próximo dos seus fornecedores, sellers no 3P, enfim. Esse relacionamento é sempre muito bom ser feito, em qualquer cenário. Tá? Muito bom, Fernando. Barcelos, eu gostaria que você compartilhasse com a gente o case Yamalog, que é o primeiro dentro do mundo Yamaha, né? E também análise desses objetivos múltiplos e conflitantes, quer dizer, o dilema do equilíbrio entre variável satisfação do cliente, custo logístico, atendimento, ampliação de mercado, né? Então, acho que o caso Yamalog é um caso importante, né, na vida da Yamaha. Você pode compartilhar com a gente um pouco dessa história? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiramente, eu acho que começa por uma contextualização da produção da Yamaha. A Yamaha produz, como todos eu imagino que saibam, em Manaus, por uma questão de incentivos fiscais. Nossa fábrica foi fundada na década de 80 em Manaus. De lá para cá, a produção sempre foi escoada para todo o Brasil. A gente tem aproximadamente 400 concessionárias e, ao longo desse tempo, alguns dos provedores logísticos que operam nessa região trabalharam conosco. E, passado um tempo, eu estando na Yamaha, eu vi ali uma oportunidade que se traduziria não somente em custos, mas principalmente numa agilidade de atendimento às necessidades da Yamaha. E, com isso, podendo gerar para a nossa indústria maior competitividade no segmento como um todo, porque é um segmento onde a gente tem grandes players, aí um grande player, grande concorrente nosso a nível de mundo, mas que a gente precisa estar sempre buscando novas oportunidades de concorrer melhor. No passado, nosso custo logístico era superior a 10% do faturamento, hoje é a metade disso, em torno de 5%. E a Yamalog foi um dos pontos aí que foi preponderantes para isso. Nós fizemos um projeto que durou 2 anos, até aprovação no Japão. Nós inauguramos essa empresa em janeiro de 2017. Os primeiros passos de operações foram voltados à atividade de armazenagem, mas logo em seguida entraram os transportes de transferências da fábrica para os CDs, que são 10 distribuídos no Brasil. E logo a seguir, step por step, nós fomos começando a fazer as distribuições dos CDPs para as concessionárias. De uma forma resumida, não sei o quanto eu posso me alongar, mas o que eu posso garantir para vocês, que ela já se transformou numa empresa que, no fechamento do seu 3º ano, ela tem um faturamento bastante significativo e importante para o grupo, como grupo econômico no Brasil. Já se tornou algo assim importante
na composição de resultado do Brasil. Reduziu, como eu falei, significativamente os custos e, principalmente, a melhora no nível de qualidade foi fundamental. Agora, claro, a gente tem, no nosso caso, uma necessidade que é bem específica, uma logística que liga a região norte do país com todo o restante do país, onde tem poucos fornecedores comparativamente com o que a gente dispõe aqui no Sudeste, né? Então, a gente se valeu de uma estratégia de partindo da plataforma da Yamaha como o cliente inicial. Nós já avançamos já em 2018 para o mercado na busca de outros clientes para criar uma sinergia com a nossa operação da Yamaha e jogar os custos mais para baixo. E com tudo isso, a gente ainda tendo que garantir a mesma qualidade que a Yamaha tem nos seus produtos aqui na indústria, nos instrumentos musicais, em tudo que ela faz, né? A gente teve que traduzir isso em serviço logístico. Então, há sempre uma preocupação muito grande, internamente, em primeiro lugar, mas fundamentalmente também para os clientes, os demais clientes, que é assumir compromissos que a gente possa cumprir integralmente. Isso é inegociável. O nosso time, a nossa empresa foi constituída dessa forma. A gente não tem como flexibilizar conceitos ou acordos, né? É tudo seguindo uma compliance internacional, com pré-requisitos de qualidade internacional e níveis de serviço que atendam a tudo isso. Então, para a gente foi super vantajoso ter construído a nossa opção de ter seguido com essa opção de criar o nosso operador. E aí, quando eu pego os principais indicadores antes da Yamalog, comparados com os atuais, tanto econômicos quanto operacionais, são incomparáveis. Em termos de avaria, lead time de entrega, a comunicação com os clientes, o custo, que isso sempre é muito importante. Quer dizer, então, assim, se constituiu uma saída estratégica fundamental para que a gente pudesse se tornar mais competitivo no segmento de produtos náuticos e motocicletas no Brasil. Eu acho que a gente avançou de uma forma que gera um diferencial, principalmente no atendimento às concessionárias e aos clientes finais. Uma visão bem resumida. Excelente, Barcelos. É bacana isso, né, Fernando? É o exemplo típico da primarização que deu resultado, né? Cada caso é um caso e a terceirização. Fernando, quer comentar um pouquinho a respeito? É um tema bem interessante, porque nós vemos, né, estamos vivenciando isso no varejo também, né? A primarização da entrega, e não estou falando aqui de frota própria, hein? Vocês têm uma confusão muito grande. Nós estamos falando de colocar o pedido, o tempo maior possível embaixo do nariz do varejo, que tem o cliente como o ser maior e ligando no meu saque perguntando onde está aquele pedido. Eu preciso ter esse pedido sob minha gestão. Então, assim, nós vemos bastante varejistas falando assim, não, eu tenho 60%, 70% das minhas entregas dentro da minha malha, né? Essa é a tendência. Então, é aquele negócio, em vez de eu colocar num correio, em vez de eu colocar numa transportadora X para entregar num cliente aqui na Lapa, eu prefiro colocar na carga de abastecimento da minha loja da Lapa e a loja faz a última milha. Então, assim, esse produto fica comigo até o dia de entrega. Ele não fica comigo há 3 dias da entrega. Então, ou seja, sobre a minha gestão, a minha responsabilidade. Então, nós vivenciamos isso muito agora, recentemente, com o Me Chama no Zap, que foi um evento bastante de sucesso na Via Varejo. Quando a crise veio, nós nos deparamos com 10 mil vendedores sem eu ter que fazer em casa. Nós desenvolvemos um aplicativo onde ele pode, através do nosso CRM, acionar os clientes e fazer a venda pelo online, né? Só que esse vendedor estava hiper super acostumado, né, a seguir as entregas que ele fazia, a venda do colchão, a venda da geladeira,
através de uma frota minha dedicada que sai do meu CD com 30, 35 entregas para fazer a entrega durante o dia e volta. É o mesmo seu João que está aqui com a gente, da transportadora X, há anos. Então, se ele quer saber onde está a entrega, eu ligo para o seu João me fala. Quando esse cara começa a vender no online, e eu caio numa frota que não é do seu João, uma frota que nós chamamos aqui uma frota fracionada, de um correio, de transportadoras similares a isso, eu perco essa intimidade com a entrega. Isso foi um choque de gestão para o nosso vendedor, porque ele não tinha a informação a tempo para passar para o cliente, na mesma velocidade que ele tinha no dedicado. Então, isso foi uma mudança de comportamento absurdo na crise, né? E que mostra, mais uma vez, que o caminho que nós estamos trilhando aqui, de colocar as nossas entregas sobre a nossa gestão ao máximo do tempo possível, né? Criando nosso operador logístico, né? A nossa VVlog, similar ao que a Yamaha fez, faz todo sentido. Né? Então, de novo, né? Estou eliminando as incertezas do processo. Né? O Trega traz a certeza que como está aquele processo, aquele pedido, aquele sonho em direção ao cliente. Né? Então, bacana. E não importa, Pedro, só completando, se lá na ponta eu estou usando um crowd ship, eu estou usando uma moto para fazer entrega, uma moto da Yamaha, só para a gente não criar inimizades aqui. Tá? Um motoboy que vai fazer entrega. Mas o importante é que ele vai fazer entrega no dia, né? Entendeu? Então, para a gente não confundir as coisas, né? Internalizar com frota própria, não é bem isso. Fernando, pode falar, ainda dentro desse contexto, como é que era a tua capacidade? Pelo que você adiantou o seu estoque, né? Então, teoricamente, tu precisa aumentar um pouquinho a tua capacidade de estoque nas próprias lojas. Isso está sendo... E tudo, pelo que eu entendi, nasceu dentro da crise agora. É uma nova forma de propor a entrega, mais ágil, mais na tua gestão, mas que foi identificado dentro de uma crise que se tornou oportunidade. Isso acelerou bastante o nosso processo, porque uma das vantagens competitivas da Via Varejo são as lojas grandes. Nós temos umas lojas com um número de metro quadrado maior do que a concorrência. Então, a gente consegue expor e adiantar esse estoque mais para a ponta, né? Então, essa é uma vantagem que, nesse momento, faz muita diferença. Talvez nossos concorrentes tenham que abrir mão de algum sortimento para avançar algum sortimento mais importante para o cliente nesse momento, para as lojas, para abrir espaço. Nós não vamos precisar fazer isso. Não estamos precisando fazer isso. Isso aumenta, por outro lado, muito a nossa complexidade de gestão dessa reposição do estoque. Né? Temos algoritmos com visibilidade não mais da origem da venda, ou seja, a loja como ponto de venda, não é isso. São CEPs que ao redor de 10 quilômetros daquela loja geram a venda. Eu tenho que ler a venda do CEP para saber onde posicionar meu estoque. Olha aqui, que mudança radical, né? Não é mais o ponto da venda. Posso te corrigir? Veja que interessante. A gente tem aqui o retrocesso do passado, algumas décadas atrás, se chegou à conclusão que o melhor era tirar os estoques das lojas menores e levar para CDs onde você concentrava o seu estoque. Quer dizer, você está revendo tudo isso e estou vendo com vantagens, eu estou compreendendo plenamente o teu conceito e entendo assim que vai se tornar um grande diferencial de venda para a rede varejo. Só que, Barcelos, diferente do passado, o jeito de corrigir esse balanceamento de estoque hoje é muito mais rápido e mais barato. Não, o que eu estou te dizendo é que, assim, as coisas, querendo ou não, a gente não pode se fechar para nada. Né? E a minha provocação é sempre nesse sentido. Não olhe a tendência que está toda boiada indo. Né? Se está todo mundo indo por aqui, olhe aqui, mas também olhe para o sentido contrário. Porque, às vezes, a oportunidade vai aparecer justamente em você andar na contramão do que a tendência do todo. Esse questionamento... O professor Gilberto, acho que quer comentar um pouco. Esse é um ótimo exemplo de como a digitalização permite você reorientar as operações de uma forma que não seria possível no passado. É um ótimo exemplo, né?
da vantagem da digitalização, porque seria impossível fazer isso, era muito caro antigamente, e hoje em dia é fácil porque a informação está disponível, é barata, então é possível mudar a operação porque tem a digitalização. Mas uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho mais, que o Fernando falou antes, e que acabou ficando um pouquinho escondido na nossa conversa, é essa ideia de desenvolvimento de fornecedores. Que esse é um negócio muito estratégico, e novamente o que a gente sabe da teoria da decisão é que se os critérios para desenvolvimento, os objetivos que eu tenho para o desenvolvimento estratégico dos meus fornecedores não forem claros, é difícil orientá-los a o que eles têm que melhorar. Quais são as capacidades que eu quero desenvolver dos meus fornecedores, quais são as capacidades que eles têm que não têm valor para mim. Sem uma análise mais estruturada, é muito difícil fazer isso aí. Mas, por outro lado, se você tem um modelo que lhe permita avaliar o quanto de valor essas capacidades lhe trazem, você pode indicar para eles o que eles têm que desenvolver, o quanto eles têm que desenvolver, e, inclusive, pode incentivar eles financeiramente para o desenvolvimento dessas capacidades. Tá? Não sei se a Joyce quer falar um pouquinho sobre isso, Joyce. Acho que é esse ponto, né? Quanto maior a minha clareza em relação ao que eu preciso, melhor é o que eu vou conseguir pedir para os meus fornecedores. Esse ciclo de feedback é super importante, né? Quando a gente fala aí do ciclo de desenvolvimento e mais que isso, ele é um ciclo que vai alimentar mais de um elo da cadeia, né? Então você cascateia isso das suas necessidades para a necessidade do fornecedor e do fornecedor dele, né? Então, é um ciclo que se integra e que você cria essa maior colaboração. Puxando só um pouquinho do exemplo, principalmente do Barcelos, e que o Gasparini também colocou em relação agora da pandemia, eu acho que é um exemplo fantástico de como cada realidade é única e tem as suas necessidades, e a partir desse entendimento da sua realidade, você consegue criar essas alternativas, né? Mesmo que elas vão na contramão do mercado ou que elas não sejam ali o óbvio, né? Então, de novo, quando a gente analisa de uma forma um pouco mais profunda e faz um projeto estratégico, igual você comentou que foi um projeto de mais de 2 anos, ou seja, não foi uma decisão emergencial, foi uma decisão muito bem analisada e ponderada. Então, o resultado disso é que você conseguiu avaliar consequências, você conseguiu tomar uma decisão assertiva para a sua realidade de negócio, né? Assim como o Fernando também agora está tendo uma oportunidade perante a crise que mudaram os fatores, então aquele negócio das prioridades dinâmicas, né? Mudaram meus fatores, mudou o que importa agora, o consumidor está olhando diferente, ele não vai mais na loja, ele tem que buscar o online, o omnichannel ficou mais latente ainda. Então, eu tenho que dar uma resposta diferente para esse consumidor, né? E o consumidor não quer esperar, ele quer o rápido. Então, a oportunidade que a gente nem pensava antes, que agora apareceu. Eu acho que a grande riqueza do processo está nesse aprendizado, conforme os desafios que vão sendo apresentados, e a gente vai indo em ciclos, né? De certa maneira, a gente está sempre em ciclos nesse progresso, né? Eu acho ótimo, até os 2 casos, né, do Fernando, do próprio Barcelos, quer dizer, e a essência de gerenciamento de risco, né, consiste em maximizar as áreas em que temos algum controle sobre o resultado, né, e minimizar aquelas que a gente desconhece, né, e não sabe a relação causa e efeito. Então, é muito interessante esses pontos que vocês colocaram. Pegando o gancho do Omnichannel que a Joyce comentou, tem uma pergunta. Aliás, professor, tem aqui o Ademar Dutra, prazer em revê-lo. Manda um abraço para ele. Florianópolis, parabéns a todos os panelistas, enfim, revendo os amigos. E o Marcelo Gomes pergunta aqui, considerando esse avanço no Omnichannel, eu gostaria de entender como foram os desafios sistêmicos nessa integração dos estoques com essa nova lógica de abastecimento dos estoques e vendas. É uma pergunta bastante interessante. Quer comentar, Fernando? Esse... Tá fácil. É fácil comentar esse. Foi um trauma. Porque é um choque, né? Eu tô falando assim, eu virei mais gestor de projeto do que diretor executivo de logística, né? Porque nós tivemos que abrir várias frentes aqui, saber falar não, né?
que nessa crise nós tivemos que falar não para muita coisa. Alguns projetos estavam andando, nós víamos grandes vantagens de fazer, de repente muda tudo, não para aqui, direciona para lá. E Omnichannel é uma palavra da moda, né? Uma palavra muito discutida. É o futuro, não adianta, é o cliente navegar em todos os nossos canais de uma maneira muito, muito simples, sem atrito, sem fricção. E nós estamos trabalhando muito forte para isso. No país aqui não é tão simples quanto fora daqui, tem uma questão tributária aí que é um problema para nós absurdo, que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Eu não estou falando aqui de mudança lá de tributos, lá que está na Câmara, nada disso. Estou falando aqui dos estados entendendo essa dificuldade e criando canais aí de discussão através da própria Abralog, FEComércio, para poder discutir coisas que estavam escritas em pedra e começam a ficar um pouco mais flexíveis, né, para facilitar um pouco. O problema é quando você troca de estado, né, uma empresa que é nacional como somos, né, uma presença nacional muito forte, isso complica um pouco mais. Então, literalmente volta para a prancheta para redesenhar coisas que estavam escritas, abre discussões com o governo para ver o que é possível fazer. Isso para as empresas sérias como somos, né, para trabalhar tudo dentro da mais absoluta transparência, conforme a lei, é um desafio diário, é um desafio realmente bastante grande, tanto de entender junto com os governos o que pode ser feito e também de mudanças sistêmicas mesmo, né? Então, é um processo bastante árduo esse, não é fácil trabalhar com isso. E essa minha experiência do varejo diz que muitas empresas escolheram algumas batalhas, né, e lidam melhor com os assuntos melhor do que outros, né? Não dá para atacar tudo. Você não tem uma empresa que lidou com isso de uma maneira completa, né? Tem algumas que lidam melhor com outros assuntos do que outras. E para chegar numa homogeneidade de atuação nisso vai demorar um pouco mais de tempo, né? Nós aqui estamos trabalhando forte nesse contexto e escolhendo o que atacar primeiro, Pedro. Na verdade é isso. Tá? Muito bem. Marcelo, você quer complementar, professor Joyce, sobre esse tema? Eu acho que essa experiência é mais específica da Via Varejo, então não faz muito sentido, até porque a nossa forma de abastecimento é em cima de uma rede mais definida, são aproximadamente 400, eu imagino, concessionárias, né? Eu imagino que a Via Varejo tenha mais pontos de venda que nós e com uma complexidade de produtos muito maior. Nós temos menos de 30 modelos de motocicleta, ao passo que ele deve ter alguns milhares de... Marcelo, só para completar aqui, nós estamos discutindo aqui, por exemplo, como é que eu uso e faço um acordo com a Yamaha para as concessionárias da Yamaha serem um ponto de entrega de produto e coleta. A complexidade sistêmica e tributária embaixo do modelo desse é gigantesca. Com certeza. Como tudo que move o Brasil, a questão fiscal é fundamental, mas é que a rede de concessionárias, como todos devem saber, eu imagino, não é uma rede da Yamaha, né? São empresários, cada um com seu número de concessionárias, e a gente tem um planejamento de fornecimento em cima de demanda e é algo mais quadradinho, é muito mais fácil de planejar e executar, que eu imagino que seja a tua realidade aí. Muito mais complexa, muito mais numerosa, com muito mais variáveis do que o que a gente tem na nossa realidade. Então, eu acho que assim, a gente, quando olha a questão de produção, insumos, tem um formato também um pouco mais simplificado, mas quando a gente vai para a entrega nas concessionárias, tirando o elemento da logística, o modelo é bem mais definido. Então, em função disso, eu acho que a tua complexidade e o teu esclarecimento aí é capaz de dar muito mais abrangência aí no tema. Muito bem. Professor Joyce, querem comentar? A gente está indo para o último tema, ou seguimos? A gente pode seguir. Então, a gente entra na influência da digitalização para tomar decisão, né, professor? Sobre as tendências, aí pode comentar um pouquinho do que o Marcelo falou antes, né?
o que está por vir, quais são as inovações e cenários para a gestão de risco e nas organizações nessa linha. Bom, eu acho que o que nós vamos ter são duas tendências aqui. Uma vai ter cada vez mais inteligência artificial ajudando a navegar num quantidade de dados muito grandes e modelos que são de previsão que podem ser alimentados por esses modelos de inteligência artificial, como o Fernando falou, né? Todos os modelos, quanto é que eu vou vender no mês que vem? Né? De repente isso pode ser, daqui a pouco a gente vai ter as pesquisas no Google influenciando esse parâmetro no meu planejamento. Inclusive isso já é uma coisa que existem algumas pesquisas sobre, por exemplo, detecção de gripe, de pandemia, de epidemias de gripe sendo detectadas pela pesquisa no Google, que a pessoa começa a pesquisar sobre sintomas. Então, tem uma área grande que vai ser automatizada, mais e mais, eu acho, nessa parte de previsão. Mas a coisa mais quente são os modelos prescritivos, né? E essa é uma área que eu acho que tem muito a fazer, ou seja, como é que a gente faz, como é que a gente decide melhor, incorporando o que o Barcelos falou, incorporando a experiência dos decisores, por um lado, e, por outro, a teoria da decisão para identificar o que deve ser levado em conta e como deve ser levado em conta, por exemplo, na escolha de suprimentos. Então, essa combinação da ciência da decisão com a experiência dos executivos, que eu acho que é uma coisa que ainda está começando, é uma coisa pioneira e vai ter muito daqui para frente. Tá? A área de logística é uma área que está relativamente, eu diria, atrasada internacionalmente comparado com outras áreas. Principalmente a área de saúde, em que a teoria da decisão está muito mais bem estabelecida, e a área também de portfólio de investimentos. Tá? Então, se a gente comparar a área de logística na parte de modelos prescritivos, está agora se dando conta do benefício e da vantagem estratégica que modelos de apoio à decisão prescritivos podem lhe fornecer. E eu acho que é isso que é o quente no futuro. Então, vai ser uma combinação, como eu falei antes, de plataformas que modelam os problemas e processos decisórios que envolvem e alinham as equipes de compra e que conseguem então, definir quais são os critérios a serem levados em conta, quais são os cenários a serem levados em conta e quais são as opções que otimizem o valor, maximizem o valor para a empresa. E valor aqui não é só dinheiro, também é benefícios intangíveis, benefícios estratégicos. Então, acho que essa é a minha visão para o futuro. Só respondendo o Barcelos, eu não posso deixar de responder a pergunta da China, porque eu achei uma pergunta muito interessante. Isso. Um pouquinho fora da agenda aqui. Eu gosto muito da história, né? Eu leio muito sobre história. Então, eu acho que a decisão da China, da Ásia, e particularmente da China, de vender para o Oeste, no fundo, é uma decisão geopolítica, que foi um modo dos Estados Unidos enfraquecerem a União Soviética, foi favorecer a China. Agora os Estados Unidos estão se dando conta que a China virou um competidor. E geopoliticamente eles estão tentando agora diminuir a influência chinesa. Então, o que as empresas vão fazer vai depender, no fundo, da decisão geopolítica dos americanos e dos chineses se eles vão competir ou cooperar. No sistema de competição, você pode ter áreas de influência isoladas para a China e isoladas para os Estados Unidos, como a Guerra Fria. Numa posição de mais cooperação, talvez você tenha um sistema parecido com o atual. Mas são decisões acima de qualquer empresa. Então, se o governo americano, por exemplo, disser a Apple não produz mais equipamento na China, a Apple não vai mais produzir equipamento na China. Não interessa o quão barato seja produzir lá. Então, eu acho que o cenário aqui é um cenário geopolítico que tem consequências comerciais. Essa é a minha opinião. Tá? Um pouquinho fora do assunto aí. Ótimo. O professor se comentou, quer dizer, não é só o Brasil, quer dizer, na própria Europa, Estados Unidos, esses modelos também prescritivos, quer dizer, estão em desenvolvimento ainda. Não é uma cultura enraizada nas empresas. Em logística, eu diria que é menos desenvolvido. Em logística. Na área de concorrência pública, na área de saúde, na área principalmente de portfólios, tem muita coisa. Óleo, petróleo, indústria farmacêutica, essas áreas estão muito avançadas. Mas na área de logística, a gente tem
menos implantações práticas, e é por isso que eu acho que, por exemplo, a Optimum Supply é uma das empresas, eu diria, no mundo pioneiras nessa área. Tá? E por isso que eu me envolvi, porque eu acho que é uma iniciativa que tem potencial internacional, não apenas no Brasil. Tá? E eu conheço bastante as empresas que navegam nessa área. Tá? Quais suas considerações também sobre a digitalização, a tomada de decisão, por gentileza? Obrigada, Gilberto. Acho que é excelente a explicação que ele até já passou, esse panorama. Acho que o primeiro ponto é a digitalização, a transformação digital é muito rápida, né? Então, o que a gente está fazendo hoje dentro da pandemia, se fosse há 10 anos atrás, seria completamente diferente, né? Muitas das coisas não seriam possíveis. E quando a gente coloca para o contexto de tomada de decisão, a digitalização também tem permitido muita coisa. Então, quando a gente fala agora de modelos mais estruturados, onde a gente consiga replicar de forma fácil, a gente consegue ter um alcance muito maior, a gente consegue padronizar dentro da área. Então, não é mais uma tomada de decisão daquele grupo, ele é uma tomada de decisão da cultura da empresa. E daí entra a realidade de cada negócio, entra essa parte de pessoas, essa parte da cultura da própria organização e da cultura do país que ela está inserida. E tudo isso tem que ser levado em conta na tomada de decisão, né? Nos aspectos da tomada de decisão. E falando especialmente sobre a influência da digitalização e a quantidade de informação e dados que a gente tem disponíveis hoje, Big Data para todo lado, isso, de um certo modo, a gente fica deslumbrado porque agora a gente tem muita coisa para analisar, né? Então, eu consigo ter informação em tempo real, eu consigo ter rastreabilidade, eu consigo ter todos os indicadores possíveis, mas, do outro lado, como o Gilberto comentou, trouxe algumas pinceladas durante o debate hoje, a gente tem a parte cognitiva, que a gente tem uma limitação de conseguir conciliar todos esses dados sem uma ajuda de um modelo. E o modelo, ele não só ajuda a conciliar esses dados, como ele ajuda a você entender o que é relevante dentro desses dados e o que deve ser tratado como informação de valor no seu negócio, né? Então, quando a gente fala da digitalização dos modelos, tem um filtro importante da inteligência do que deve ser considerado como input desse modelo. Então, qual dado que é relevante para virar informação e qual informação que eu vou utilizar para eu ter qualidade no meu processo decisório. Excelente. Posso só fazer um ponto aqui bem rápido, Pedro? Que um computador nunca vai conseguir automatizar uma decisão de trade-off. Por exemplo, será que eu devo gastar R$10 a mais por entrega para tornar o meu cliente mais satisfeito 5 pontos na minha escala de satisfação? O computador não vai poder te falar isso aí. Essa é uma decisão dos gerentes e da empresa. Algumas empresas podem gastar R$10 a mais para aumentar 5 pontos de satisfação, outras não. Então, toda essa automação de inteligência artificial tem um limite em qualquer decisão que exija um trade-off. Por exemplo, será que eu tolero ter uma operação menos eficiente para ter mais resiliência na entrega? Essa é uma decisão que não pode ser automatizada, ela pode ser apoiada por uma plataforma, por exemplo, como da Optimum Supply. Mas ela não pode ser automatizada, porque a decisão, a prioridade é da empresa e tem que ser da empresa. Tá? Então, existe um limite natural das decisões que podem ser automatizadas. E todas aquelas que exigem um trade-off significativo, elas sempre vão precisar do input dos gerentes, para dizer para o computador, não, a gente aceita pagar R$10 a mais, ou a gente não aceita pagar R$10 a mais por entrega, para satisfazer mais o meu cliente. Tá? Só isso aí. Então, maravilha. Eu acho que o ponto é esse, é do apoio, de usar uma ferramenta de apoio para você aumentar a competitividade do seu negócio, conforme as suas prioridades, que podem ser diferentes daqui num novo período ou conforme uma outra necessidade. Mesmo dentro da própria empresa, você tem projetos que demandam pré-requisitos diferentes. Isso aí. Fernando, estamos indo para o final praticamente. Suas considerações finais também a respeito desse tema, fica à vontade para comentar, por gentileza. E já agradecendo a belíssima participação mais uma vez.
Obrigado. O tema digitalização, a regra é acelera. Tudo que é repetitivo pode ser colocado numa máquina, nós estamos acelerando aqui. Então, muito forte no atendimento ao cliente, com bots, com contato com o motorista para ponto de situação de entrega. Então, tudo que a gente pode cortar cotovelo com o uso da digitalização, cotovelo de processo, né, que você perde produtividade, a gente está usando muito isso, né? E o tema aqui é acelerar. Mas eu estou com uma situação agora que uma máquina realmente não toma uma decisão, não pode tomar decisão, que é investir. De fato, você quase acertou o valor, Gilberto, aí, a mais no frete para poder evitar reclamações na justiça por um atraso de entrega. Né? São pontos totalmente, né, que não entram na mesma equação, né? E assim, tem um limite, eu acho que tem um limite esse uso da digitalização, da inteligência artificial, que são modelos de suporte, não de decisão, né? Eu super concordo com isso. Os temas aqui abordados, Pedro, acho que assim, foram bastante correlatos, né? Uma coisa ligada com a outra, muito rico. E eu acho que nessa crise nós aprendemos a como realmente que os nossos modelos mentais, né, não têm limites, né? Mas eles nos dão limite, né? E eles foram desafiados a todo momento nessa crise. E acho que foi muito rico, né? Sempre é bom estar debatendo contigo, sabe disso. Marcelo, suas considerações finais aí também a respeito desse tema e já agradecendo a sua participação. Muito obrigado mesmo, viu? De forma bem resumida, porque quase tudo já foi tratado, basicamente a digitalização como ferramenta de apoio à tomada de decisão. Essa interdependência é inevitável, é necessária e não consigo ver que isso vai conseguir se dissociar em algum momento. Então, a experiência, a vivência, a capacitação, a competência do executivo com as ferramentas corretas vai levar ao melhor resultado, sem dúvida. Aproveito, então, aqui para agradecer a todos. Aí. Foi um prazer ter estado aqui com você, Pedro, Gilberto, Joyce, Fernando. Mais do que a gente discutir, é uma oportunidade de aprendizado para mim também, né? São novas experiências de coisas que eu não tenho a vivência e eu acho que, de alguma forma, eu posso contribuir com alguma coisa que a gente traz também de novo. Então, agradeço a todos, fiquei muito lisonjeado com o convite e estou à disposição para, sempre que necessário, a gente voltar a conversar sobre as nossas experiências aí. Perfeito. Falei que você ia contribuir bastante, né, Marcelo? Você lembra disso? Obrigado. Joyce, parabéns pelo trabalho, né, materializando todos esses conceitos que nós discutimos na empresa. Muito obrigado, grata satisfação em trabalhar contigo e debater contigo esses temas. Obrigada. Acho que é sempre um aprendizado constante, ver novas experiências, a gente conseguir trazer a aplicação e apoiar na melhor tomada de decisão, que na verdade é a tomada de decisão mais assertiva para cada caso, né? Que a gente falou um pouquinho hoje, para cada realidade, né? E acho que trazendo cada vez mais esse paradigma também da gente falar em valor adicionado, né? Em valor agregado, que vai muito além de custo ou só de TCO. Acho que a gente tem que falar aí do valor real que cada elemento traz na nossa tomada de decisão, que é o que importa. Muito obrigado. Professor, por gentileza. Tá bom, obrigado, Pedro. Só para concluir, eu queria agradecer o convite, Pedro, pelo um debate muito interessante. Eu aprendi bastante sobre a operação da Yamaha e da Via Varejo, que eu não conhecia. E agradeço ao Barcelos e ao Gasparini pelo debate, a Joyce também pelo debate. Eu queria concluir com um pensamento que não tem nada a ver com logística, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho que essa pandemia, uma área de aplicação forte que eu tenho é a área de gerenciamento de riscos em saúde, tá? Em segurança de saúde. E essa pandemia mostrou a importância de duas coisas, se a gente analisar as respostas no mundo. Um é o do gerenciamento do risco e o outro
da tomada de decisão. E se a gente olhar os líderes, por exemplo, vamos comparar o líder dos Estados Unidos, da Alemanha e da Grã-Bretanha, se vocês olharem o número de casualidades, de mortes que esses países tiveram, são totalmente diferentes e tudo tem a ver com a qualidade de decisão dos líderes que eles têm. Então, acho que mais do que lucro, mais do que valor, se a gente pensar em vida, o que a gente está observando é que a decisão e a qualidade da decisão é um negócio muito importante. Então, agora, se a gente for para um nível mais baixo, que são de empresas, né? Primeiro falamos de países. Se a gente for para empresas, novamente, a qualidade da decisão é que vai definir se as empresas vão prosperar ou se vão se afundar na crise e depois da crise. Então, tudo que a gente faz se transfere pela tomada de decisão. Como executivos, na verdade, a gente pode planejar muito bem, mas se não decide, nada é feito. Se a gente não pensa quando decide, pode tomar decisões de má qualidade. Se a gente não ouve, como o Fernando falou, se a gente não ouve uma equipe, a gente pode tomar uma decisão que seja muito restrita em termos das informações que foram levadas em conta. Então, acho que a gente tem que reconhecer mais o papel dos executivos como tomadores de decisão e, novamente, ressaltar a importância de se tomar decisões de uma forma mais bem pensada, com mais ciência, com intuição junto com informação, mas também com teoria por trás. Ou seja, essa combinação de teoria e experiência executiva é o que torna uma tomada de decisão vencedora. Tá? Só queria, para finalizar, falando novamente da pandemia, desejar que todos vocês que estão assistindo e também do painel estejam bastante seguros, cuidem-se, porque essa é uma doença muito séria, esse é um vírus que não tem vacina, não tem cura, e as consequências de longo prazo são desconhecidas. Então, eu gostaria de realmente recomendar a todos que vocês se cuidem muito, fiquem saudáveis, fiquem com as suas famílias protegidos, porque a gente tem que a gente tem que lidar com esse risco de uma forma, novamente, com decisões bem pensadas. Tá bom, pessoal? Então, a mensagem é essa de segurança. Isso aí. E Tá passaremos. Aliás, tem um livro que eu gosto muito, o professor deve conhecer, Against the Gods, Contra os Deuses, né? Muito bom livro. História memorável da evolução do risco na humanidade, são 5 fases da humanidade, e cada um com o seu problema, com a sua pandemia, vem a teoria dos dados, probabilidade, quer dizer, uma evolução, né? Então, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, agradecer a equipe da Informa pelo apoio ao nosso webinar, lembrando também que a Intermodal foi postergada para o próximo ano, né? 2, 3 e 4 de março, no São Paulo Expo. E nosso próximo webinar já tem data marcada, no dia 6 de agosto, também uma quinta-feira, às 17 horas. Boa noite, obrigado pela presença, fiquem com Deus, um cordial abraço. Até mais. Um abraço, boa noite. Um abraço. Boa noite. Cuidem-se.